Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Carolina, sou nutricionista funcional e estou aqui hoje para agregar um pouco mais de conteúdo para vocês do Inspira 30, tá? Então, como tem muita confusão sobre ganho de peso, sobre alimentação, e já que a primeira semana é sobre esse assunto, né? Então, vamos falar sobre isso. Bom, como a gente ganha peso, né? O nosso organismo ele precisa de energia, né? Nós vivemos por meio de energia. E essa energia, quando ela é estocada, quando ela está em excesso, existe o ganho de peso, porque a energia está sendo demais a mais do que nós necessitamos, tá? A energia ela é necessária para tudo, para todos os movimentos, para tudo. A gente, inclusive em repouso, nós utilizamos energia, né? Então, todo mundo tem um gasto metabólico basal, que mesmo se a pessoa ficar deitada o dia inteiro, ela vai ter um gasto energético, tá? Bom, então como eu falei, esse estoque de energia, ela é guardada, armazenada no nosso organismo através da gordura. Então toda gordurinha corporal estocada é uma energia em excesso que não foi utilizada, tá? Para o nosso corpo obter essa energia e usar essa energia, né, nós podemos utilizar duas vias metabólicas. Então a via metabólica da glicose e a via metabólica dos corpos cetônicos. Ou seja, a gente pode adquirir essa energia através da alimentação, tá? Ou da energia que já está estocada no nosso organismo. O corpo ele sempre vai preferir a via metabólica mais fácil, que é a da glicose, que é a da alimentação. Ou seja, alimentos que me forneçam glicose sempre vão ser preferidos pelo organismo para ser utilizado. Então, toda vez que eu como um carboidrato, e aqui eu estou falando de doces, pães, biscoitos, cereais, açúcares, barrinha de cereal, todos os grãos, né, que me fornecem carboidrato, eu vou ativar um hormônio que chama insulina. E aqui eu estou utilizando a via da glicose, tá? Então, toda vez que eu ativo essa via de glicose, eu vou estar sempre usando isso e não vou usar a via dos corpos cetônicos, que é a via da gordura, que é a gordura que está estocada, certo? Bom, então toda vez que eu ativo insulina, quando eu como carboidrato esses, tá? Bom, toda vez que eu estou ativando a insulina, então a insulina, quando ela está alta no meu organismo, ela vai bloquear o uso da gordura corporal, né, a via dos corpos cetônicos, para gerar energia. Então, toda vez que a insulina está alta, eu estou sempre usando essa via da glicose. Eu não vou usar a minha gordura estocada. Bom, a insulina ela é responsável em carregar todo esse carboidrato que eu estou ingerindo para dentro das minhas células. E ela só começa a baixar, certo? Quando toda essa glicemia que estava alta, porque uma glicemia muito alta ela é tóxica, tá? Quando ela abaixa, então quando a glicemia está baixinha também. E aí então, se eu precisar de mais energia, eu começo a trocar a via metabólica e entrar na via metabólica dos corpos cetônicos e utilizar a gordura estocada, certo? Tudo bem por aqui? Então, aqui é o processo de ganho de peso pela via hormonal, tá? Agora, e as calorias, elas não importam? Sim, claro que importam, né? A gente não pode simplesmente ignorar a parte calórica. As calorias, elas devem ser consideradas e levadas em conta, tá? Bom, agora vamos lá, falando de calorias. 300 calorias de brigadeiro, será que são a mesma coisa que 300 calorias de brócolis? Acho que não, né? Acho que é meio que óbvio que todo mundo consegue perceber que é diferente. E por quê? Porque o efeito do alimento no nosso organismo é completamente diferente. E por quê? Devido às vias metabólicas. O brócolis, ele não me ativa a insulina. O brigadeiro, sim. E aí toda aquela sinalização de estoque, de uso, como eu acabei de explicar, acontece. Então, aí as calorias não importam, nesse exemplo, tá? Bom, então eu preciso cortar o carboidrato para eu emagrecer? Não, lógico que não, mas eu tenho que diminuí-los.
Eu não posso ficar consumindo um monte de carboidrato, estocando, né? E não ter um gasto que seja equivalente a esse estoque. Então, vamos supor que eu coma carboidrato 5, 6, 7 vezes na semana. Carboidratos, aqueles lá que eu falei, né? E eu treino 2, 3 vezes por semana. Percebam que não está equivalente, que é lógico que eu sempre vou estar com energia mais armazenada do que sendo utilizada. Então, como o meu corpo sempre vai estar com insulina alta, com carboidrato alto, eu não vou precisar utilizar a minha gordura estocada. Ou seja, eu vou continuar gordinho, eu vou continuar com gordurinha no meu organismo, por mais que eu treine, só que eu estou comendo errado, ok? Bom, agora outro exemplo aqui. Abacate e pão integral. Bom, as calorias importam? Não, não importam, tá? Abacate, ele é muito mais calórico porque ele tem gordura, só que ele gera saciedade e tudo mais, tá? Então, calorias vão importar quando? Quando eu vou consumir esses alimentos que têm uma densidade calórica maior, né? Porque tem gordura e gordura é mais calórica do que carboidrato. Mas quando eu como em excesso, então, por exemplo, numa mesma refeição eu comer de repente azeite de oliva na salada, abacate, porque eu ponho um guacamole, aí eu como um pedacinho de bacon, aí eu como 3 ovos, e aí eu coloco mais algumas castanhas nesse mesmo dia, e aí dou uma colherada numa pasta de amêndoas. Então, quando eu excedo, mesmo esses alimentos que não ativam a insulina, mas são calóricos, quando eu excedo, aí sim as calorias vão importar, tá? Por quê? Porque também vão me gerar estoque, tá? Eu tô consumindo muito mais caloria do que eu realmente preciso. Então elas também vão ser armazenadas. Bom, quando a gente para pensar em ganho de peso, em todo esse processo, e quando eu estou falando aqui de alimentos que têm uma densidade calórica energética maior, mais alta, eu dei o exemplo do abacate, das castanhas e tudo mais. Esses alimentos, eles são bons alimentos, não em excesso, lógico, nada em excesso faz bem, né? Mas quando eu estou falando desses alimentos, eles naturalmente me geram mais saciedade, né? Porque eles são naturais, porque eles têm gordura, então eles vão me gerar mais saciedade. O grande problema é que nós não estamos acostumados a perceber a sinalização da saciedade, né? Então, por exemplo, uma dica que eu dou para vocês, quando a gente está comendo e de repente a gente suspira, é o primeiro sinal de saciedade, só que a gente não para ali, a gente continua, né? A gente continua até porque nós estamos habituados e nós fomos criados ouvindo, tem que raspar o prato, tem que comer até acabar, porque tem uma criança que passa fome, enfim. Então, tem muitas desculpas e muitas muletas que hoje em dia a gente de repente nem precisaria usar, mas usa e a gente termina comendo a mais, que não respeitamos a nossa saciedade. E, para piorar um pouquinho, a entrada dos alimentos industrializados, né, na nossa vida, na nossa geração e tudo mais, piorou muito a sinalização da saciedade. Por quê? Porque esses alimentos cheios de compostos químicos, cheios de realçadores de sabor e tudo mais, nos fazem comer mais, comer além do necessário, porque são muito gostosos esses alimentos, né? É lógico que não são saudáveis, tá? Mas eles são gostosos e instigam que a gente coma além do necessário. Porém, esses alimentos, eles também geram inflamação por conta de toda essa química que eles têm, e pobres, eles não têm nada de nutriente, eles não têm fibra, eles não têm nada bom, né? E eles têm muitos compostos químicos que vão diretamente afetar nosso intestino, gerando inflamação. Uma inflamação no intestino é uma inflamação que está na porta de entrada para todo o meu organismo. E aí eu passo a gerar um quadro de inflamação sistêmica. E aí o meu organismo passa a ficar inflamado. Quando eu estou inflamado, eu vou depletar, eu vou gastar o pouquinho de nutriente que tem ali na minha alimentação. Então vamos supor, eu estou comendo um pouco mais de zinco, um pouco mais de selênio, eu estou comendo uma carne, eu estou comendo uma castanha, mas eu estou comendo muito alimento industrializado. Como eu estou gerando um estresse oxidativo maior, mais alto, o meu corpo, como defesa, usa
esse pouquinho de nutriente que eu estou ingerindo como defesa para esse estresse oxidativo que eu estou gerando comendo esses alimentos industrializados. Isso vai virando uma bola de neve. Então, meu corpo inflamado gasta aqueles micronutrientes bons para o meu organismo, então eu fico pobre, eu fico deficiente, debilitada nutricionalmente, além de gerar todo esse déficit e piorar todo o meu sistema de ganho de peso e tudo mais. Além disso, o nosso dia a dia nos inflama também. Nos inflama como? Através do cortisol, através da sinalização de outros hormônios, né? Outra coisa, nós vivemos num mundo onde nós somos cobrados o tempo todo, então isso também, esse estresse mental que a gente vive no dia a dia é muito complicado. E tudo isso vai ter impacto sim no ganho de peso, né? Muita gente deve conhecer pessoas que consomem poucos alimentos, comem poucas vezes por dia e não conseguem perder peso. E a pessoa não está muitas vezes nem sinalizando insulina, nem consumindo muitas calorias, mas ela está aprisionada de estresse, ela está ali com um estresse muito alto e hormonalmente isso daí fica estacionado, certo? Então, a desbiose, intestino inflamado, compostos químicos, tudo isso pode ser evitado quando nós comemos comida de verdade. Comida de verdade é a saída. A comida de verdade ela é natural, a natureza nos fornece. Se a natureza nos fornece, é algo bom, é algo saudável, é algo que faz bem, tá? Agora, só cuidado com os excessos. Se nós respeitarmos a nossa saciedade, quando comemos alimentos naturais, vai acontecer um déficit calórico naturalmente. Por quê? Porque quando a gente come alimentos bons, eles têm gordura, têm proteína, têm carboidrato, coisas boas e equilibradas. Isso gera um déficit energético, calórico, natural. Então, respeitando isso, a gente consegue equilibrar o todo, equilibrar nosso organismo. E dessa forma, conseguimos sim gerar todo um equilíbrio na nossa saúde e perder peso, que também é um equilíbrio estético, vamos dizer assim. Tá bom? Então, é isso. Vamos todos juntos no Inspira 30 e beijinho pra vocês.